Olá, meus amigos do saber, sejam bem-vindos ao canal História da Arte Viva e em Movimento. Lembrando que a arte nunca recua, a arte é o leito da dúvida e quem sabe tudo não sabe nada. Sejamos como os grandes mestres do saber que tinham humildade intelectual. Eu quero falar para vocês sobre o conceito, o que é arte. A arte é um termo muito difícil de conceituar, mas nós temos algumas conceituações que eu acho bem interessantes, como a do Leonardo da Vinci, que diz que a arte diz o indizível, traduz o intraduzível. Para o Pablo Picasso, a arte é a mentira que nos permite conhecer a verdade. Perguntaram certa vez para o Nietzsche o que ele tinha como arte, ele dizia que a arte é para que a verdade não nos destrua, bem como Humberto Eco, em que diz que a arte só oferece alternativas para aqueles que não são prisioneiros dos meios de comunicação. Realmente não é fácil conceituar esse termo tão rico como e com esse rompimento com a arte figurativa, já que a fotografia faz isso de uma forma muito melhor do que a pintura, os artistas como Claude Monet fizeram ali obras refletindo as impressões do nascer da luz incidida sobre a pintura, por isso que ele pintou aí mais de 50 vezes a catedral de Rouen ali, em que ele fez pinceladas dependendo do horário e do dia, várias vezes durante ali todo o dia ele fez as suas composições realmente bem interessantes. Temos também, ele fez essa obra Impressões Nascer do Sol, ele foi bem criticado pela crítica da época, Luiz Worcella disse que a sua arte parecia pinceladas inacabadas, parecia esboços. Então ele ficou realmente ali enfurecido com a crítica da época, mas depois ele levou na esportiva, sabendo que a sua arte rompia com a fotografia, portanto com a figuração, e por conseguinte tinha uma nova linguagem que muitas vezes não é compreendida no seu tempo de existência. Muitos artistas que estavam ali no grupo seleto dos artistas impressionistas foram migrando para o pós-impressionista, apesar que nem ele sabia o que era pós-impressionista, que é um termo do século XX, por volta de 1911, mas eles fizeram uma ruptura com o impressionismo, buscando muito mais os sentimentos individuais, subjetivos dos artistas, como por exemplo, o Vincent van Gogh, Henri Toulouse-Lautrec, o próprio Paul Cézanne e tantos outros, fazendo uma pintura em que os seus sentimentos internos e resplandecentes nas suas pinturas, como o Pablo Picasso, depois do século XX, mostrou. Mas ali, tratando de Vincent van Gogh, as suas composições foram muito criticadas, pareciam pinceladas grossas, mal feitas, mas na verdade ali era também uma ruptura com a arte do impressionismo. O pós-impressionismo é um movimento de ligação entre o impressionismo e o expressionismo, que o nome mais importante ali no século XIX foi Edvard Munch com a obra O Grito, que praticamente inaugurou o homem que viria a ser do século XX, aquele homem angustiado, deprimido, solitário e depressivo, que a gente vê ali na composição de O Grito, que é uma das obras mais famosas da história da arte, mais teve releituras aí ao longo da história, você deve ter feito já em algum determinado ano da sua vida estudantil. Então, realmente, a arte, muitas vezes, alguém sentencia um crítico e diz, isso não é arte, Impressões Nascer do Sol não é arte, Os Girassóis de Van Gogh não é arte, Noite Estrelada não é arte, O Grito é arte, as obras do Paul Gauguin, com cores arbitrárias, não é arte, as composições em formas geométricas do Paul Cézanne não é arte, a obra O Grito de Edvard Munch também não é arte. Aí chegando no século XX, quando o Henri Matisse pinta aquela composição A Alegria de Viver, muitos gritaram, e como Louis Leroy, isso não é arte, isso é um escândalo, são cores, parecem animais selvagens pintando, os fauvistas. Em seguida, Pablo Picasso, que era amigo e rival do Henri Matisse, quis romper com a forma. Enquanto seu amigo rompia com a cor, o Pablo Picasso quis romper com as formas, fazendo ali o movimento cubista, juntamente com seu amigo George Braque. Tudo isso a gente vê que quando uma arte ela representa o tempo de sua existência, muitas vezes o público ou até mesmo a crítica não valoriza aquela obra, não compreende aquela obra. Então, nesse sentido, a arte muitas vezes só é compreendida pós o tempo do artista, como aconteceu com a obra Alegria de Viver do Fauvismo do Henri Matisse, bem como a obra Les Demoiselles d'Avignon do Pablo Picasso, que mostrava ali a,
a destruição da forma, fazendo pinturas em composições geométricas em que a obra era vista por vários ângulos. Então, realmente, o público não entende. Logo em seguida, quando a gente está partindo ali para a Primeira Guerra Mundial, Marcel Duchamp faz o seu Ready-Made, em que ele mostra um mictório de banheiro masculino e dá o nome à fonte, fazendo que um objeto cotidiano se transforme em obra de arte, fazendo uma crítica à arte como um todo. Se tudo é arte, então o mictório de banheiro masculino, de cabeça para baixo, escrito à fonte, assinado com pseudônimo, é arte. É uma arte conceitual, é uma arte para fazer refletir. Tanto é que toda a arte depois se inspira nessa arte de Marcel Duchamp, como, por exemplo, depois, no século XX, ali depois da Segunda Guerra Mundial, surgem as artes contemporâneas, como, por exemplo, a obra do Piero Manzoni, Merda de Artista, em que ele questiona o público, o artista e o mercado da arte. Então, isso tudo está muito bem ligado à arte moderna com a arte contemporânea, bem como esses grandes artistas que romperam com tudo que tinha na época e fizeram uma arte diferente, uma arte contestadora e muitas vezes não compreendida para o público da época ou pela crítica. A arte está tão à frente ao tempo que a própria civilização da época não entende e não compreende o que o artista quis mostrar. Então, todo esse panorama aí da arte do século XIX, século XX e agora século XXI é uma coisa intimamente ligada a hoje, ao outro. Então, é muito interessante porque isso não é arte. Aí, quando surge a arte contemporânea, isso também não é arte. E, nesse sentido, muitos artistas precisam preparar o público que a arte ela é inserida no contexto que o criou. A arte que é boa é a arte atemporal, é a arte para sempre. Nós fizemos aí um breve panorama de o que é arte, isso também é arte, o conceito de arte é uma coisa muito ampla, não dá para falar num vídeo de alguns minutos, mas é só para a gente fazer uma reflexão para quem está assistindo agora. Pense nisso. O que é arte? A arte é inserida no processo que o criou? A arte que é arte boa para todos os tempos? Reflita sobre isso e podemos debater nos próximos vídeos. Hasta la vitória sempre. Obrigado pela participação. Até a próxima. Bye, bye.